Apresentação. Agora. Okay. Recording in progress. Vamos começar oficialmente aqui, quase no fim aqui das nossas sessões. Bom, pessoal, bom dia a todos. Bom dia aos guerreiros que estão chegando aí ao fim de 2021, assistindo mais uma aula aí às 7 da manhã, né? E hoje eu tenho esse verdadeiro prazer, essa verdadeira honra de apresentar aqui o Dr. Silva Alessi. Entre nós, dispensaria apresentações, mas é importante que eu o faça, porque a gente sempre tem algum convidado aqui que, eventualmente, pode não saber realmente a verdade de quem está palestrando hoje. Dr. Silva, eu falo do seu currículo com muita tranquilidade, porque tive a honra de participar posso dizer de que todo ele, do ponto de vista médico, né? Só da parte que ele aprendeu a tocar bateria que não. Mas do ponto de vista de medicina, tivemos o prazer de estudar juntos na Universidade Federal de Uberlândia, e onde eu sempre faço uma brincadeira, né, Silvão? O cara que, para mim, é um dos mais brilhantes cardiologistas, eletrofisiologistas do Brasil e, acho que eu posso dizer, do mundo, um dos maiores conhecedores da fisiologia, da eletrofisiologia cardíaca do mundo, que eu tive o prazer de ensinar a ver eletro, né? Sem dúvida, meu aluno mais brilhante. Mas eu digo isso e sempre explico por quê, né? Porque a gente tinha uma diferença de um ano lá na UFO e fomos monitor de eletrocardiografia. E eu entrei um ano antes, fui monitor. Quando o Silvio entrou, eu dei ali os primeiros passos, ensinei para ele o que era uma onda P e um QRS. Daí para frente foi com ele. Mas eu sempre gosto de dizer que o cara que mais entende de eletro do mundo é meu aluno. E depois disso, Silvão foi lá para Rio Preto, onde fez cardiologia, depois para a Unifesp, onde fez eletrofisiologia e onde, a partir daí, traçou essa carreira brilhante e que eu tive o verdadeiro prazer de resgatar aqui para Goiás. Ele estava meio perdido lá em Uberlândia, né? Brincadeira. Mas que eu tive a honra de fazer o convite e ele aceitou de tocar essa empreitada de implantar o serviço de eletrofisiologia do INCORE. Isso já vão-se 15 anos, facilmente, e hoje a gente pode dizer que tem um serviço aí completamente consolidado, tanto do ponto de vista da assistência como da ciência, um serviço que cresce. O Silvio conseguiu agregar aí mais 3 ou 4 excelentes eletrofisiologistas aí no time que vocês conhecem. E, finalmente, hoje traz um assunto aí que, pelo título, já é provocador, né? Ablação de fibrilação atrial mais cedo é melhor que mais tarde. Com isso aqui, eu entendi que hablar já é melhor que não hablar. É isso mesmo, Silvio? Então, assume aí. Bom dia a todos. Maurício, acho que deve ter 16 anos já, porque a gente começou aqui em 2005. Eu até digo que às vezes as decisões políticas mudam a nossa vida, né? Meu serviço de eletrofisiologia do SUS foi descredenciado em Uberlândia, eu fiquei desempregado da noite para o dia. E na inauguração de um hospital concorrente aqui, que era o Anis Haas, eu encontro com o Maurício. E o convite foi feito. E o Roberto que me trouxe aqui, né? Ele ficou puto depois, porque perdeu um eletrofisiologista. Mas foi muito bom. Eu aceitei o desafio. E hoje 2004. realmente nós temos um serviço com 4 eletrofisiologistas, né? O André ainda vem para ajudar nos casos complexos, então somos 5 eletrofisiologistas tocando o serviço desde 2005. Nós estamos com mais de 3.000 procedimentos, se não me engano, Maurício, depois eu vou levantar. Graças a Deus, com um índice de sucesso muito grande, com complicações raras, que vocês raramente se deparam com elas. E hoje eu estou trazendo aqui um título que é o seguinte, que é ablação da fibrilação atrial. Mais cedo é melhor que mais tarde, fazendo uma analogia com a hemodinâmica, seria tipo o tempo porta-balão do infarto a cada dia que passa. A gente vê que quanto mais cedo tratar a fibrilação atrial é melhor. E isso só não acontece de uma maneira homogênea porque a tecnologia, primeiro, não está disponível para todo mundo. E nem a expertise de fazer a ablação, porque não é uma ablação para se fazer em qualquer lugar, em qualquer serviço.
Então, por que nós nos importamos tanto com fibrilação atrial? Primeiro, porque, deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Primeiro aqui, eu queria colocar que todo mundo, na hora que se depara com fibrilação atrial, fica igual esse rapazinho aí, chocado, porque é tanto tratamento. Se existe tanto tratamento, é porque realmente ainda não tem um tratamento ideal para todos os tipos de fibrilação atrial. E cada caso deve ser individualizado, porque não dá para usar aquela expressão que você pode colocar tudo dentro do mesmo saco, não dá para fazer isso com fibrilação atrial. E eu vou mostrar para vocês aqui hoje que quanto mais cedo a gente intervir, melhor é para o paciente e para a fisiopatologia do próprio procedimento, porque lembrando que existe um termo que fala que fibrilação atrial traz fibrilação atrial, ou seja, quanto mais você deixar o paciente em fibrilação atrial, mais esse paciente vai ter chance de não voltar para ritmo sinusal. E aqui a importância, então, para vocês, só mostrando que a fibrilação atrial ela vai crescendo conforme a idade. Quando chega nos octogenários, quase que 9% já tem fibrilação atrial, uma prevalência muito grande. E junto com ela vem aqui o AVC secundário FA, que pode chegar a quase 25% nessa faixa etária. A fibrilação atrial por si só, isso já foi demonstrado no estudo de Framingham, ela aumenta a mortalidade por si só. Então veja que as curvas de mortalidade de pacientes tanto do sexo masculino e feminino com fibrilação atrial e sem fibrilação atrial. Então isso já trazia há muito tempo a importância de se tratar essa arritmia e não encarar ela como uma arritmia benigna, como muito tempo já foi dito. A epidemiologia, hoje, mais de 550 mil novos casos por ano. A fibrilação atrial nos Estados Unidos tem 5,2 milhões de pacientes. A internação aumentou 66% nos últimos 20 anos. Existe uma projeção de 12 milhões de pacientes de FA em 2030 nos Estados Unidos. Há um custo aqui anual de $4.800 por paciente, e alguns estudos que chegam a gastar $6.000, $7.000 por paciente, não incluindo aí cardioversões ambulatoriais. E acredite, custos de AVC por FA, que aumenta muito o custo dessa patologia. Isso aqui, então, mostrando que a fibrilação atrial, tanto a incidência como a prevalência, ela está aumentando muito, porque nossa população está ficando mais velha, aqui no Brasil não é diferente. Nós estamos melhorando o diagnóstico de fibrilação atrial. Hoje nós temos esses relógios, esses devices que você registra um eletrocardiograma, então isso aumentou muito o diagnóstico. E os pacientes estão vivendo mais com as outras doenças cardíacas, por exemplo, a coronariopatia. À medida que você vai propiciando que o paciente viva mais, vão aparecer essas outras arritmias. Aqui eu gostaria de mostrar para vocês que a fibrilação atrial não só mexe com a mortalidade, mas ela causa 20 a 30% de todos os AVCs isquêmicos, 10% dos criptogênicos, 20 a 30% dos pacientes com disfunção ventricular. Tem estudos já mostrando também que há um declínio da função cognitiva do paciente para demência, Alzheimer, depressão em 16 a 20% dos pacientes. Quando você vai medir a qualidade de vida, mais de 60% dos pacientes têm uma qualidade de vida ruim. E é interessante que muitos pacientes que você pega no consultório, às vezes falam para você, não, eu não sinto nada. E depois você faz uma simples cardioversão, isso é um teste que eu gosto de fazer para colocar o paciente em ritmo sinusal e fala assim, nossa, doutor, minha vida mudou. Então, muito paciente vai se acostumando e não vai percebendo que a qualidade de vida dele está diminuindo. E a fibrilação é responsável por 10 a 40% do índice de hospitalizações anuais. Então, isso é um número muito, muito grande. E há muito tempo a gente tem se portado diante da fibrilação da seguinte maneira, né? A gente faz aquela pergunta, como temos nos portados diante da FA? A percepção de que a fibrilação atrial não é uma arritmia tão grave assim, todo mundo tem, não se preocupe com essa arritmia, né? É mais comum das arritmias. Antes dos NOACs, que você tinha Marevan, era uma dificuldade muito grande de coagular FA. Muito cardiologista preferia dar um AS, tampar o sol com a peneira e baixar a frequência ventricular e deixar aquele paciente quietinho. A percepção de que a ablação, marca-passo e outros métodos não farmacológicos são piores que as drogas antiarrítmicas e anticoagulantes. Não há nenhum benefício de se reverter essa arritmia, é melhor acostumar a conviver com ela. Isso tem mudado. E muito disso, após vários estudos, por exemplo, o AFFIRM, que foi um estudo que mostrou que não existe diferença em você colocar ritmo sinusal ao paciente ou manter em fibrilação atrial, teve muita crítica, porque você se compara o paciente em manter o ritmo sinusal utilizando drogas antiarrítmicas,
que aumenta até em 49% a mortalidade, e mostrar que você manter só em ritmo sinusal diminui 47% da mortalidade, então esse estudo afirma. Quando você tira os efeitos deletérios das drogas antiarrítmicas, fica claro que manter em ritmo sinusal é muito mais benéfico para o paciente. E aqui uma das vantagens de se manter o ritmo sinusal, você tem um controle fisiológico da frequência cardíaca, isso não acontece na FA. A gente tem aqueles holters com a frequência ventricular alta e com pausas de 4, 5 segundos durante o sono. Você tem uma contribuição da sístole atrial no débito cardíaco, quando você reverte uma fibrilação atrial, melhor tolerância ao exercício, provável redução do risco de tromboembolismo, apesar dos trabalhos não terem demonstrado isso. Riscos da anticoagulação a longo prazo pode ser evitado, isso aqui dependendo do Chagas vasco do paciente. E a redução dos riscos de taquicardiopatia, isso aqui está muito bem demonstrado. Então, aqui só lembrando para vocês a fisiopatologia da fibrilação atrial, tem muitos residentes aqui que não sabem como é que é. Mas em 1998, Michel Heisaguer, na França, demonstrou num trabalho que a maioria das fibrilações atriais, 90% delas se originavam em focos de atividade atrial por atividade deflagrada ou por automaticidade aumentada, focos dentro das veias pulmonares, que são invaginações musculares do tecido atrial para a veia pulmonar, e esses focos nas veias pulmonares disparavam impulsos elétricos que faziam com que o átrio fibrilasse. E nessa época, quando começou a ablação da fibrilação atrial, o alvo era esses focos dentro das veias pulmonares, e se aplicava radiofrequência dentro das veias pulmonares. Identificava-se aqui a veia que era culpada pela arritmia, ia naquela veia e fazia ablação dentro da veia. Isso levou, naquela época, a alguns casos importantes de estenose de veia pulmonar, e essa técnica, com o tempo, ela foi modificada, a gente foi saindo de dentro da veia para o ósseo da veia, até para a região antral das veias pulmonares com isolamento, que hoje é a técnica preferida para fazer a ablação. Aqui na fisiopatologia, então, a gente tem os substratos, 3 substratos para arritmia, que é o sistema nervoso autônomo, nós temos gânglios aqui, nós temos aqui em B uma massa de tecido atrial, e os triggers que podem estar 90% nas veias pulmonares, mas também pode estar na veia cava superior, pode estar na parede atrial, pode estar no ósseo do seio coronário. Então, você tem no sistema nervoso autônomo a massa atrial e os triggers, que são os disparadores da arritmia, você perpetua essa fibrilação atrial em mini circuitos, que a gente fala de microwavelet, que são micro reentradas, e essa fibrilação atrial, então, se mantém no átrio esquerdo. Só para mostrar para vocês os efeitos deletérios da fibrilação atrial, que a gente tem um miócito normal e um miócito retirado de um paciente de cirurgia de Mason, e a microscopia mostrando, então, quando você tem aqui o miocárdio atrial normal, você que não percebe nenhuma fibrose que está representada aqui em azul, no interstício desse miocárdio atrial. E à medida que vai progredir na fibrilação atrial, vai ocorrendo um remodelamento no tecido atrial e com a sobreposição de tecido fibrótico intermediando esses miócitos atriais e contribuindo para a manutenção da fibrilação atrial. Isso acontece de uma maneira muito rápida. Se você ver aqui, esse aqui é um modelo experimental de rato em que você provoca a fibrilação atrial e veja que em ritmo sinusal, aqui a gente não tem fibrose, à medida que vão passando as semanas, depois de 8 semanas, você já tem aqui o tecido com mais fibrose e com 16 semanas já chega numa maneira que praticamente fica irreversível. Essa classificação, então, da fibrilação atrial, que é importante, a gente tem os 3 P's da fibrilação atrial paroxística, que são 33% dos pacientes que se apresentam na prática clínica, é aquela fibrilação atrial de duração de menos de 7 dias, ela tem reversão espontânea, em que os triggers, que são aqueles deflagradores que estão dentro das veias pulmonares, são mais importantes para a sua manutenção. À medida que o tempo vai passando, essa fibrilação atrial paroxística pode se tornar persistente e começa a ter já uma participação do substrato atrial. Esse é o ponto, provavelmente, que você não deve deixar passar, porque é um ponto que, se você passar para permanente, você vai ter mais substrato. Então, as técnicas atuais de ablação não são tão eficientes quando você aborda na fase mais inicial. Só para lembrar as definições aqui, a gente procura ter, então, a fibrilação atrial paroxística, é aquela que é autolimitada e não passa de mais de 7 dias.
A fibrilação atrial persistente é aquela que é sustentada além de 7 dias. Essa persistente, a gente tem duas subdefinições, que é a persistente precoce, early persistente, que é de 7 dias até 3 meses, e a long stand persistente, que é mais de 12 meses, ou seja, mais de um ano, mas ainda você pode reverter. A FA permanente é aquela que você já desistiu, que você já não consegue mais, que já é uma decisão clínica, não tentar mais reverter o paciente para colocar ele em ritmo sinusal. Em relação aqui à ablação da fibrilação atrial, hoje a técnica mais empregada é o isolamento em bloco das veias pulmonares, tá? Às vezes você pode, dependendo se o paciente tem alguma taquicardia atrial, vou mostrar isso para vocês, você pode fazer uma linha do teto, conectando esses dois isolamentos de veias pulmonares superior direita e superior esquerda. Às vezes você precisa isolar separadamente as 4 veias pulmonares, sabe? Isolar a veia cava, e quando você chega aqui no D, que você tem que começar a fazer aplicação nos gânglios que estão localizados aqui próximo às veias pulmonares, que são áreas que você tem os potenciais fragmentados, chamados de café, aqui já não tem muita reprodutibilidade entre os serviços. Quando é só isolamento, sim, a reprodutibilidade ela é muito grande, porque a técnica hoje de isolamento ela é muito bem definida, muito bem difundida, e todo mundo segue o mesmo protocolo. Aqui não, aqui cada um tem um protocolo, então você veja que quando você precisa tratar a fibrilação atrial paroxística, você tem um protocolo mais definido. Quando é a permanente e persistente, aí já muda de serviço para serviço. Quando a gente olha as figuras que mostram um exemplo que você tem que colocar lá um catéter dentro da veia pulmonar para colher o sinal elétrico e vir aplicando radiofrequência em volta, você fala, poxa, isso é muito simples, é muito bonitinho, você pode fazer isso com radiofrequência, bem como com crioablação, com balão, mas o que a gente tem que lembrar é que a anatomia do ato esquerdo ela é muito variável, aqui são exemplos do nosso serviço, a maioria das vezes você tem aqui a vista de costas do ato esquerdo, nós temos aqui 4 veias pulmonares, a superior esquerda, superior direita e inferior direita, mas é muito frequente você ter um tronco comum à esquerda, como essa figura aqui, e 2 veias à direita. Você pode ter um tronco comum à direita e 2 veias à esquerda, e você tem variações também dessa maneira, 3 veias à esquerda e 2 à direita, às vezes você pode ter 3 veias à direita e 2 à esquerda. Então, sempre nesses procedimentos é muito importante a gente estudar a anatomia antes. Quando o paciente não pode fazer uma angiotomografia, ele pode fazer uma ressonância que tem o mesmo valor. E durante o procedimento também a gente utiliza o eco intracardíaco, mas é de suma importância a gente saber como que é a anatomia do paciente antes de abordá-lo, para você poder chegar a essa figura aqui, que você hoje isola eletricamente as veias pulmonares, bem longe do ósseo da veia pulmonar. A gente chama isso de WACA, Wide Area Catheter Ablation, é uma extensão mais longe do ósseo da veia pulmonar. E às vezes, como vocês estão vendo aqui, a gente tem que pegar a carina das 2 veias para conseguir isolar eletricamente. Existem algumas limitações da ablação, vocês estão vendo aqui esses pontos em amarelo, isso foi onde a aplicação de radiofrequência esquentou o esôfago, porque o esôfago está passando por aqui. E um dia essa limitação ela seria eliminada com os novos métodos que estão chegando de energia, que depois eu vou comentar com vocês. Então aqui é só mostrando para vocês, eu vou tentar tirar o som, tirei, do procedimento em si, em que a gente faz uma reconstrução em 3 dimensões desse ato esquerdo através desse sistema de mapeamento eletroanatômico, que é chamado de InSight, e a gente tem uma visualização direta do catéter dentro da veia e da aplicação de radiofrequência em volta. A gente traça uma linha em que a gente persegue e aplicando radiofrequência até conseguir com que aquele sinal que está dentro da veia pulmonar seja completamente desconectado da parede do átrio esquerdo. Então, aqui é uma sequência de ablação em que a gente tem a angiotomografia do paciente, isso é colocado no sistema de mapeamento eletroanatômico para nos auxiliar a reconstrução do mapa em 3D. No final do procedimento, em que a gente consegue, aqui em bloco, a gente isolou um tronco comum da veia pulmonar e a gente conseguiu isolar tanto a direita como a esquerda também em bloco. Isso é uma representação da voltagem atrial, que está em cinza é a ausência de atividade elétrica, e o que está aqui em roxo é a atividade elétrica saudável, não tem fibrose. E a gente percebe que à medida que você consegue desconectar aquela veia, a gente enxerga também aqui no polígrafo o potencial elétrico atrial que está aqui de L1 até L9,
ele é completamente desconectado, não aparece mais aqui, à medida que a gente consegue completar a circunferência em volta dessas veias. Procedimento também, a gente utiliza o ultrassom intracardíaco, o ICE, que a gente consegue aqui visualizar muito bem as veias aqui pulmonares. Vou parar um pouquinho, a inferior esquerda, superior direita, e a localização onde está o meu catéter, bem no ósseo desse tronco comum, que é esse caso aqui. Então é um procedimento bastante complexo, mas que existe já uma sequência de realização e as metas a serem atingidas de isolamento completo dessas veias, a gente retesta isso no final do procedimento. E esse é um exemplo contundente de um paciente que a gente isolou uma veia pulmonar, que o eletro de superfície ele permanece em ritmo sinusal. Nós temos onda P, QRS-T, eletrogramas atriais aqui do átrio esquerdo e aqui do seio coronário em ritmo sinusal, e a veia dele isolada do átrio esquerdo em fibrilação atrial com firing, com batimentos aqui a mais de 500 batimentos por minuto. Então isso aqui é um exemplo de que o isolamento da veia pulmonar realmente protege o átrio esquerdo e evita que esse paciente volte a fazer fibrilação atrial. Alguns pacientes você precisa, além de isolar as veias pulmonares, como eu falei, fazer uma linha do teto, e outros pacientes você tem que isolar completamente a parede posterior do átrio esquerdo, fazendo o que a gente fala de isolamento em bloco. A gente faz uma linha no teto e uma linha na parte inferior, fazendo o isolamento completo da parede posterior do átrio esquerdo, para manter esse paciente em ritmo sinusal. Então, além do teto, a gente faz a parte inferior. Passando aqui para as indicações, para a gente lembrar, inclusive para os residentes, essas são as últimas, o último consenso da SBC. Nós temos o último consenso americano, foi publicado em 2017, do HRS, e teve uma complementação em 2019. E o seguinte que eu vou mostrar é o de 2020, que é o europeu, mas não muda muito, não. A indicação, as recomendações para ablação por catéter na fibrilação atrial para manutenção do ritmo sinusal, principalmente em pacientes sintomáticos com FA paroxística refratária ou intolerante a pelo menos uma droga antiarrítmica da classe 1 ou 3, quando a estratégia de controle do ritmo é desejada, ou seja, você quer manter esse paciente em ritmo sinusal, isso é classe 1, nível de evidência A, ninguém discute mais isso. Pacientes sintomáticos selecionados com FA persistente, refratário ou intolerante a pelo menos uma droga antiarrítmica da classe 1 ou 3, aqui já é FA persistente, não paroxística, ainda é indicação 2A, nível de evidência A. Aqui é importante separar persistente, como eu falei para vocês, ela tem a persistência de curta duração e de longa duração. A gente inclui aqui as de curta duração. Paciente com FA paroxística sintomática recorrente como primeira opção terapêutica antes de medicação antiarrítmica, isso tem que ser muito bem pesado e discutido com o paciente frente aos riscos que o procedimento tem. É indicação 2A, tanto aqui no consenso brasileiro como no consenso europeu e americano. Pacientes sintomáticos com fibrilação atrial persistente de longa duração, aquela de mais de 2 meses que eu falei, quando refratário ou intolerante a outras drogas antiarrítmicas, é classe 2B também, nível de evidência B. Como primeira terapia nesses pacientes com FA persistente, antes de medicação, é também 2B, mas com menor nível de evidência C. E lembrar que todo paciente que você vai levar para fibrilação atrial, ele não pode ter nenhuma contraindicação de anticoagulação, porque mesmo com Charles VASC baixo, sem indicação de anticoagulação, você tem que manter esses pacientes anticoagulados por pelo menos 3 vezes após a ablação da fibrilação atrial. Aqui o consenso de 2020, o europeu também, para fibrilação atrial, tanto paroxística e persistente, de curta e de longa duração, é classe 1A e 1B para de longa duração. Eu trouxe esse slide aqui para mostrar que é importante também que em pacientes com suspeita de taquicardiopatia pela fibrilação atrial por alta frequência, a indicação é classe 1, nível de evidência B, e para aqueles pacientes com fibrilação atrial e com insuficiência cardíaca para diminuir as hospitalizações por insuficiência cardíaca, principalmente com frequência alta também, mesmo que não tenha evidência de taquicardiopatia, classe 2A, nível de evidência B. E a técnica que eles falam aqui para todos esses pacientes é isolamento das veias pulmonares. Em alguns pacientes você pode, se ele tiver filateira atrial, classe 2B, fazer a ablação do istmo cavo tricuspídeo para evitar que esse paciente tenha filateira atrial.
Bom, o que tem mostrado para a gente? Que a gente tem que intervir o mais cedo possível. Esse aqui é um estudo, o DECAF, estudo que é feito pelo o Marucci. O Marucci mostrou para a gente que quanto mais fibrose tem, esse aqui são ressonância, essa aqui é ressonância magnética do átrio esquerdo, mostrando em azul o tecido saudável e em verde o tecido fibrótico. E aqui ele separou em 4 estágios, estágio 1, 2, 3 e 4, conforme a porcentagem de fibrose determinada pela ressonância magnética. E vejam vocês, aqui no estágio 1, menos de 10% de acometimento por fibrose, estágio 2 de 10 a 20%, estágio 3 menos que 30% e estágio 4 maior ou igual a 30% de fibrose da parede atrial. E esses pacientes todos foram submetidos à ablação por catéter e vejam vocês que a recorrência de arritmia é muito maior quando você tem um grau de fibrose maior, isso é claro. Então, se você faz uma intervenção mais precoce, você tem um sucesso maior e uma recorrência muito menor. Outra importância, porque a fibrose ela é uma variável que você não tem como modificar. Se você já pega um paciente que está com fibrilação há muito tempo, você não tem como modificar essa variável. Mas o tempo de você levar o paciente para fazer a ablação, isso tem. Essa é uma variável que é modificável. Então, assim, o diagnóstico até o tempo de fazer a ablação, ele está diretamente relacionado à recorrência de fibrilação atrial. E essa meta-análise é uma meta-análise muito interessante, que ela foi feita com mais de 4.950 pacientes. E é interessante porque para poder chegar a esse pequeno número de pacientes, foram analisados vários trabalhos, é uma meta-análise muito bem feita, que foi publicada agora em abril de 2020, e eles procuraram na base de dados mais de 630 trabalhos e apenas 6 trabalhos foram selecionados. E esses 6 trabalhos envolviam 4.950 pacientes. E o que o estudo mostrou? O estudo mostrou que o tempo entre o diagnóstico da fibrilação atrial e a primeira ablação, ou seja, o diagnóstico para o tempo de ablação, é um marcador que está surgindo novo agora, de resposta clínica para a ablação. Então, é um marcador que a gente pode modificar. E nessa meta-análise de estudos observacionais, que tem todas as suas implicações, o tempo de diagnóstico para ablação menor ou igual a 1 ano foi associado a uma redução de recorrência de fibrilação atrial de 27%. Então, isso é muito significante. Se a gente olhar aqui, os trabalhos, esses 6 trabalhos que foram analisados envolvendo 4.950 pacientes, nessa meta-análise, se você faz a ablação menos de 1 ano, pelo menos menor ou igual a 1 ano, isso diminui em 27% a recorrência de fibrilação atrial. Quando você pega o segmento de mais de 3 anos, tem que tirar 2 trabalhos aqui. Também, se você colocar esse cutoff menor ou igual a 3 anos, quando o segmento é maior, favoreceu também, manteve o mesmo poder estatístico. Eu vou voltar ao slide aqui. O hazard ratio aqui foi de 0,73, então 27%. Se você vir aqui também, que vai ser 23%, 0,77%, 23% de redução, mesmo quando você coloca o cutoff menor ou igual a 3 anos. Então, esse é um fator modificável. Se eu ficar demorando muito para fazer a ablação do paciente, vai passar o tempo, aquela fibrose vai aumentar. Isso aqui não é nada mais do que um reflexo da fibrose que a gente encontra no átrio esquerdo. Como aquele era um estudo, uma meta-análise, tem os seus problemas, principalmente da uniformidade dessas amostras, que é determinada por um índice, e essa uniformidade, às vezes, ela não permite uma comparação tão direta. Mas esse agora, o ATEST, é um estudo prospectivo agora, que foi publicado em 2021, que mostrou, que randomizou esse paciente para ver quanto a precocidade de fazer a ablação nesses pacientes, no ATEST, reduzia a incidência de fibrilação atrial, de taquicardia atrial, em pelo menos 3 anos. E esse estudo, ele teve a parte de recrutamento dele foi um pouco lenta, eles esperavam ter 330, 340 pacientes,
e conseguiram randomizar somente 255, mas foi um estudo prospectivo, multicêntrico, em 29 hospitais, em 13 países, e ele foi até parado prematuramente, porque ele mostrou que se você comparar a droga antiarrítmica com a ablação por radiofrequência, num segmento de 3 anos, a ablação ela foi capaz de retardar a progressão para fibrilação atrial ou taquicardia atrial em 3 anos. Ou seja, no segmento naqueles pacientes que fizeram ablação, nós tivemos 2,4% de recorrência da arritmia contra 17,5% do tratamento com droga antiarrítmica. Então, a ablação por radiofrequência foi capaz de reduzir o desenvolvimento em 10 vezes para fibrilação atrial e taquicardia no grupo que a gente fez a ablação. E aqui a gente olha a curva na intenção em tratar, intention to treat population, aqui com P extremamente significativo. Você vê aqui que a curva da ablação, que é essa aqui em vermelho, os pacientes permanecem em ritmo sinusal, com uma recorrência de 2,4%, e no grupo com droga antiarrítmica 17,5%. Quando a gente separa isso, aqui deixa eu tirar para eu poder enxergar aqui, aqui está intention to treat population, então, que é aquele slide que eu mostrei. Quando é per protocol, a gente tem uma recorrência menor ainda, quando é por protocolo. E quando é como paciente tratado, porque teve um crossover, não foi tão grande, mas teve crossover. Então, quando a gente pega só o paciente realmente tratado com droga antiarrítmica ou com ablação, veja que foi 2,2% de recorrência no grupo ablação contra 20% no grupo de droga antiarrítmica. E esse estudo, ele foi muito, a monitorização dele foi muito a recorrência, o tratamento da recorrência. Esses pacientes o screening foi muito grande, e o desfecho foi para ter recorrência foi muito duro. Se a gente levar em consideração o que é recorrência pela definição da Heart Rhythm Society 2017, praticamente a ablação por radiofrequência ficaria em 0%, porque aqui qualquer taquicardia atrial de menos de 10 segundos eles consideravam como recorrência. Continuando nessa mesma temática e passando agora para crioablação em estudo prospectivo, esse estudo aqui do grupo do Early AF Investigator aqui do Jason foi um estudo interessante de crioablação, em que uma população aqui de 303 pacientes foram levados para crioablação comparado com o tratamento clínico. E o interessante desse estudo é que todos os pacientes receberam um monitor implantável, aqueles devices que você implanta, para monitorar depois da ablação como que esse paciente se portou após a ablação. Então veja que quando você monitora bem o paciente, e todos receberam um monitor implantável, o grupo que fez a ablação, né, ele ficou livre aqui 57% ao longo de 12 meses em ritmo sinusal, e o grupo com droga antiarrítmica 32%, uma redução aí de 24,9% livre de recorrência quando você faz a ablação por radiofrequência. Outro estudo de ablação também com crioablação, os resultados de crio têm sido comparáveis aos resultados de radiofrequência. A gente não tem crio aqui no nosso meio, somente acho que São Paulo está fazendo, nem Brasília faz crio, e a crio já nasceu meio morta, porque estão vindo outras tecnologias que vão substituir a crioablação de uma maneira bem mais tranquila. Então, esse é outro estudo do Stop AF Investigation de crioablação, em que também foi analisado mais de 200 pacientes e mostrou que a ablação, depois de 2 meses, manteve em ritmo sinusal 74% dos pacientes do que tratamento com droga antiarrítmica. Então, vejam vocês, não faz sentido mais a gente ficar no paciente que é sintomático e que tem que a gente fala que tem uma carga de fibrilação atrial grande. O que é essa carga de fibrilação atrial para o residente entender? Em paciente que tem uma fibrilação atrial por ano, bom, esse paciente não é um paciente que você vai levar ele para a ablação se essa fibrilação é autolimitada e ele consegue até reverter ela com um in the pocket em casa. Agora tem aquele paciente que vai todo mês no pronto-socorro para reverter uma fibrilação atrial. Isso já é uma carga muito grande. Não mantenha esse paciente só na terapia com droga antiarrítmica. Esse é um paciente que realmente deve ser levado em consideração para fazer a ablação dele. E esse estudo também aqui, que mostrou que você manter o ritmo sinusal mais cedo no paciente
em pacientes com fibrilação atrial. Esse é um estudo que ele comparou, um estudo internacional aqui, em que ele comparou você fazer o tratamento mais precoce, tanto com droga antiarrítmica como com ablação para manter o ritmo sinusal, do que só controlar a frequência. Infelizmente, nesse estudo, só 20% dos pacientes no grupo de mantém ritmo sinusal fizeram a ablação por radiofrequência, então não dá para a gente ver se a ablação teve um papel importante aqui. Mas esse estudo, então, foi incluído tratamentos com drogas antiarrítmicas ou ablação por fibrilação atrial após a randomização. O outcome primário desse foi um composto de morte cardiovascular de todas as causas, AVC, hospitalização com piora da insuficiência cardíaca ou síndrome coronariana aguda. E os outcomes secundários, os finalizadores secundários, foi o número de noites que foram que o paciente ficou hospitalizado por ano por causa de fibrilação atrial. E veja que quando você tem o usual care, que ele fala aqui que é só o tratamento de segura frequência, controla esse paciente, ou mantém ritmo sinusal, né? A gente tem uma diminuição importante aqui da incidência depois de randomização de eventos de fibrilação atrial e também de diminuição, por exemplo, aqui de morte cardiovascular por todas as causas, hazard rate de 0,72, de AVC 25%, vejam vocês, de hospitalizações com piora da insuficiência cardíaca e com hospitalização por síndrome coronariana aguda, e o primário outcome aqui também um hazard rate de 0,79 para você controlar o paciente em ritmo sinusal, ou seja, mantém ritmo sinusal, é muito melhor para esses pacientes. Essa última meta-análise que eu vou mostrar para vocês aqui, já estendendo um pouquinho mais, que foi publicada agora em abril de 2021, o grupo do Vivek Reddy, que é um eletrofisiologista que trabalha lá no Monte Sinai, em Nova York, que é um colega de um outro colega meu, que é o André Dabla, eles fizeram uma revisão muito bem detalhada, agora uma meta-análise de você fazer a ablação como primeira opção em fibrilação atrial, ou seja, first line, você, em vez de dar droga antiarrítmica, iniciar com droga antiarrítmica, já fazer a ablação. Aí você pode até estar perguntando, poxa, mas os guidelines já mostravam que você pode fazer isso? Mostravam, mas não era todo mundo que ainda está aceitando ou levando o paciente já como primeira opção já para fazer a ablação. Mas vários trabalhos agora têm demonstrado que é muito importante você levar esses pacientes precocemente para poder fazer a ablação. Então, o key points desse trabalho é qual que é a segurança e a eficácia da ablação de fibrilação atrial em pacientes com fibrilação atrial paroxística. Nessa revisão sistemática, meta-análise de 6 estudos clínicos randomizados, que incluiu 1.212 pacientes com fibrilação atrial paroxística, a ablação por catéter foi associada a uma redução de 38% em arritmias atriais e 68% em hospitalizações comparado com o tratamento por droga antiarrítmica. E não houve diferenças em efeitos adversos maiores entre os dois grupos, né? Então, os achados dessa meta-análise sugerem que o potencial uso da ablação por catéter como primeira linha de tratamento em pacientes com fibrilação atrial paroxística comparado com o uso de drogas antiarrítmicas. E aqui a gente pode ver que esses estudos são os estudos que foram selecionados dessa meta-análise. Também essa meta-análise, eles pegaram mais de 600 trabalhos para poder chegar somente esses restantes para poder colocar na meta-análise. E o que ele mostrou de primário outcome? Que a ablação por radiofrequência sempre foi melhor em todos esses trabalhos e no total favoreceu. Ela foi significantemente 38% de redução de paciente livre de recorrência de arritmia atrial. Então, 32% para o grupo de ablação versus 53% para o tratamento clínico. O número necessário de tratar por ablação para prevenir uma arritmia seria de 1 em 5. Aqui também, quando a gente pega secundários outcomes e a gente pega a arritmia sintomática, a recorrência de arritmia sintomática, favoreceu a ablação por radiofrequência em reduzir essas arritmias, comparando, por exemplo, aqui 11% de arritmia sintomática atrial no grupo que fez a ablação versus 26% no tratamento clínico com hazard rate de 0,44. Hospitalizações aqui também,
foi muito importante, teve 68% de hospitalizações, veja aqui no hazard rate 0,32, 5,6% de hospitalizações no grupo de ablação versus 18% no tratamento clínico. Lembrando, o custo de hospitalização, eu mostrei, anual, chegando quase a $7 mil por paciente. Então, é muito importante para a gente reduzir os custos. Às vezes, o custo que a gente tem de fazer o procedimento de ablação, ele vai ser compensado para diminuir essas hospitalizações que o paciente tem. Então, esses trabalhos que eu mostrei para vocês, nós já estamos com 45 minutos, as evidências sugerem que muitos pacientes podem se beneficiar da abordagem da ablação de primeira linha. À medida que a nossa tecnologia vai melhorando, hoje o nosso calcanhar de Aquiles são as estruturas vizinhas do átrio esquerdo, como o esôfago, o nervo frênico. Nesses 30 anos de eletrofisiologia, sistemas de mapeamento eletroanatômico melhoraram muito. A nossa compreensão dos mecanismos da arritmia teve uma evolução fantástica, mas nesses 30 anos, as energias que a gente tem disponível, a maioria dos serviços usa radiofrequência, que é uma lesão térmica, e eu acredito que nos próximos anos, com um novo tipo de energia que a gente tem, que é a eletroporação, electroporation, que é uma energia elétrica que destrói as células sem destruir o seu interstício e sem aquecer aquela célula, vai se mostrar muito benéfica, porque os trabalhos têm mostrado, depois eu posso numa aula futura mostrar para vocês sobre novas tecnologias, a importância de você fazer uma ablação, isolar as veias pulmonares, lesionar o átrio esquerdo sem lesar o esôfago, que é uma estrutura vizinha. A ablação pode realmente diminuir o custo com cuidados de saúde para pacientes com fibrilação atrial. Eu vejo isso direto na prática clínica. Eu tenho pacientes que eu fiz ablação há mais de 10 anos de fibrilação atrial, que retornam no meu consultório a cada 2 anos em ritmo sinusal. E aquele paciente que você não consegue convencer ou que já passou o momento de fazer a ablação da fibrilação atrial, está lá de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses e dando trabalho. As diretrizes atualizadas suportam terapia ablativa de primeira linha, como uma abordagem razoável para pacientes com FA paroxísticas ou persistente, levando em consideração o risco-benefício. Como eu falei para vocês, sempre individualizar. Teve um subgrupo que eu não mostrei, mas, por exemplo, um atleta com fibrilação atrial, não dá para começar tratamento clínico nele. Nenhuma droga antiarrítmica vai conseguir controlar, vai diminuir a capacidade física desse atleta e vai julgar a frequência de repouso dele para 25, 30 batimentos por minuto. A gente tem até um colega que faz bike, que é colega do Max, que a gente fez ablação por radiofrequência sem indicação classe 1A. Não precisa começar a dar droga antiarrítmica, não, já faz ablação. E esse paciente me mandou um WhatsApp que ele está super bem, fazendo já sua atividade física sem nenhuma droga antiarrítmica. E esses ensaios também, é importante a gente lembrar, não nos informam de um problema agora que está chegando. Eles não nos informam adequadamente sobre como gerenciar a crescente população de assintomático. O uso desses devices, desses relógios que fazem eletrocardiograma, dessas plaquinhas que fazem eletro, isso está acessível à população e cada vez mais nós temos diagnosticados fibrilação atrial em pacientes assintomáticos. E o que eu quero deixar o recado é que é o seguinte, se eu posso mostrar depois, o comportamento do paciente assintomático é igual ao sintomático, não tem diferença em relação ao AVC, em relação à sobrevida, em relação aos efeitos deletérios da fibrilação atrial. Então, o paciente também assintomático não pode ser visto como um paciente que fica tranquilo, essa arritmia não vai te trazer nenhum problema. Não é bem assim. Mais tarde a gente pode depois discutir sobre esses assuntos, sobre novas tecnologias, como abordar o paciente assintomático e outras nuances da fibrilação atrial, que é um assunto interminável. E eu digo para vocês, para finalizar, que fibrilação atrial mesmo tratando é igual cabelo branco, Maurício, né? Você pode esconder por um tempo, mas uma hora ele vai aparecer. Então, a fibrilação atrial é a nossa coronariopatia da hemodinâmica. É uma doença que não tem cura, em que você faz a fibrilação atrial para tentar manter o máximo de tempo possível esse paciente em ritmo sinusal. Muito obrigado. Excelente, Silvão. Obrigado mais uma vez. Não esperava nada menos do que isso. Realmente, a didática... Eu não estou ouvindo, Maurício. Você tem que abrir seu microfone. Está aberto o microfone dele. Ainda não estou ouvindo. Está aberto. Você me ouve, Silvio? Não. Você está sem microfone.
Então temos alguma coisa... Eu estou escutando, viu? Todo mundo está Agora estou escutando. ouvindo. Tá ouvindo? Agora estou ouvindo. Acho que era o seu aí. Depois eu preciso te dar umas aulas de Mac aí para você melhor. É que eu estou no sistema operacional novo, Monterey, que você não está usando ainda. Depois eu te apresento. Mas eu estava te dizendo que não esperava nada menos do que essa aula assim, brilhante. Ah, Os slides são bastante didáticos, bastante educativos e você ouvir sempre um conteúdo desse por quem domina, por quem faz na prática, por quem vive isso na prática, realmente é diferente, né? Bom, eu tenho aqui algumas perguntas, mas antes de eu colocar as minhas, eu tinha feito aí uma combinação com os nossos residentes, que eles me falaram que eles saem das aulas cheios de dúvidas, mas fica com vergonha de perguntar. Então, eu quero ouvir aí doutor Henrique, doutora Débora, doutor Daniel e acho que doutora... o Henrique e a Débora já acompanharam a ablação de FA e, assim, eu até parabenizo, porque é um procedimento de 3 horas e geralmente depois de 1 hora o residente vaza, não consegue ficar. E Tem todos que que ser guerreiro, acompanharam né? foram até o fim, porque para ver realmente como é que é um procedimento. O que você falou é uma verdade, ô Maurício. À medida que a gente começa a fazer, quanto mais você faz, mais você vai acreditando naquilo que você faz. E quanto menos você faz, é o que eu te falo, o lado do clínico de ficar no consultório, se ele não vê como é que é uma ablação, se ele não sente como que é a evolução daquele paciente que faz a ablação, ele não vai indicar. Então, hoje, talvez a indicação seja muito baixa, primeiro, pelo medo, porque no começo a gente teve resultados muito ruins, aí com recorrência acima de 50%. Hoje a recorrência de uma FA paroxística está em torno de 15% no nosso serviço, talvez até menos. Vale a pena fazer o redu quando o paciente tem recorrência, porque depois de todos aqueles pontinhos que a gente faz em volta da veia pulmonar, o redu é igual você fazer um retoque lá na pintura do carro, com um risquinho aqui, você vai lá e faz pequenas aplicações de radiofrequência e já reisola aquela veia de uma maneira muito mais rápida. Todo paciente meu que vai para ablação, eu sempre falo para ele, pode ter a necessidade de fazer um redu. O eletrologista tem que aprender isso com o hemodinamicista, porque você não coloca só um stent, né? Você coloca 2, 3, tem que fazer 2, 3 procedimentos. E essa é uma verdade para ablação de fibrilação atrial, é uma doença crônica, que você tem que brigar para colocar. Não é tratamento contínuo, exatamente. Tanto clínico como anticoagulação. Anticoagulação você só vai tirar dependendo do Chagas-Vasco. Se o Chagas-Vasco não permitir, você não tira mais anticoagulação. Então, não existe fazer ablação de fibrilação atrial para tirar anticoagulação, a não ser no paciente com Chagas-Vasco que não indique, né? Mas a maioria que está chegando para a gente já são a fibrilação atrial persistente, com paciente com outras cardiopatias que não tem como você retirar a anticoagulação. Mas felizmente, igual esse atleta que eu falei para vocês, o do pedal lá, o pezinho, né? O pezinho está sem anticoagulação. O Marquinhos também. O Marquinhos também. Os dois estão sem anticoagulante, sem droga antiarrítmica. Vocês têm Chagas-Vasco zero. É zero. Então, esse é o que mais se beneficia, porque ele não toma mais droga antiarrítmica e nem anticoagulante. Mas tem aquele paciente com FA persistente, que você faz a ablação, tem que manter um anticoagulante e ainda tem que manter uma droga antiarrítmica. Não tão deletéria como a mildarona, mas às vezes você tem que manter um sotalol, uma propafenona para brigar para manter esse paciente em ritmo sinusal. Ok? Estou aberto a pergunta, nós temos aí 10 minutos, tranquilo. Eu quero fazer uma pergunta. Eu tive o privilégio, Silvão, de acompanhar você desde o primeiro caso, né? Você e a ciência. Tem algumas coisas que os cabelos brancos trazem de benefício. Não são muitas, mas é você poder ver uma tecnologia começar e se estabelecer, né? E ir melhorando. Isso vai dando muita confiança para indicar, né? Nós temos o privilégio de ir perto disso e saber que isso é possível. Eu, às vezes, vejo isso em qualquer área da medicina, né? Quando você convive com a nova tecnologia, você confia mais. O médico eu não sei se todos conhecem aqui, ele trabalha no trieiro de anta, né? Não sei se todo mundo conhece um trieiro de anta, quer dizer, ele aprende uma coisa, só faz aquilo, até que ele tem um grande obstáculo pela frente que faz ele desviar e ele descobre que tem vários outros caminhos. Bom, Diga, o Juliano já se inscreveu aí, mas eu estou tudo para escutar meus residentes aí. Então, eles que criem coragem. Silvio, uma coisa que eu percebo que não é uniforme é depois da ablação, qual o tempo que se leva para liberar exercício para essa população. Eu já vi gente liberando após 1 semana da ablação,
Já vi gente liberando depois de um mês da ablação, então eu queria ouvir você com a tua experiência aí. Cada vez, Juliana, isso é mais precoce, entendeu? Porque, primeiro, que o acesso é todo venoso, não tem nenhum acesso arterial, então isso não tem problema. A radiofrequência, as lesões, elas têm um tempo de cicatrização aí que vai de 1, 2 meses até, no máximo, 3 meses. Isso depende muito do paciente. Por exemplo, o da bike lá, o pezinho, lógico que uma semana após a ablação o paciente já pode andar, pode dirigir, pode trabalhar, pode fazer a caminhada, mas aí fazer exercício mesmo, por exemplo, pedalar, fazer academia, isso varia de paciente para paciente. Mas geralmente depois de um mês você consegue liberar esse paciente já para fazer essas atividades. Quanto mais precoce, melhor. Né? Você não tem que ficar... Agora é importante lembrar que a gente, durante 3 meses pós-ablação, a gente chama isso de blanking period, que é um período cego, que esse paciente pode ter arritmia atrial por causa da cicatrização, que não necessariamente significa recorrência. Ok? Agora uma pergunta. Na fase imediata após a ablação, ainda internado, na primeira semana, quais são as queixas mais frequentes que esse paciente tem? Palpitação, taquicardia, dor? Eu já vi isso algumas vezes. Ou não? O que você pode falar? Bom, só lembrando, né? O eletrofisiologista ele fica ansioso antes de fazer a ablação da FA, durante e depois. E depois fica mais ainda, porque você pode lesionar estruturas vizinhas ali, o esôfago, e esse esôfago pode reclamar de 4 até 6 semanas após a fibrilação atrial. Eu só fico tranquilo depois de uma ablação de FA depois de 6 semanas, porque as queixas, o maior temor nosso é uma fístula atriosofágica, graças a Deus nós não temos nenhuma no serviço, mas as queixas são muito, não são tão contundentes, o paciente às vezes queixa de um desconforto, uma dor torácica, às vezes dor a deglutir, às vezes ele pode ter uma febre inexplicada, né? E às vezes o paciente pode ter um AVC, chega num serviço com um AVC e o pessoal fala, teve um AVC, por isso pode ser uma fístula. Então, assim, eu estou te falando o mais temível que a gente tem, mas, assim, depois de uma semana, a maioria dos pacientes quase que não tem queixas, né? Quando tem queixas, podem ter queixas também gástricas, de distensão abdominal, por causa de você, na hora de fazer a ablação por radiofrequência, você pega algumas fibras ali do vago, então esse paciente pode ter uma parestesia gástrica, mas que resolve com o tempo. Nós não temos nenhum tipo de complicação no serviço, mas eu já tive em Uberlândia paciente que teve que passar até sonda nasogástrica para poder descomprimir o estômago por causa da radiofrequência lesar o sistema nervoso e levar a uma parestesia gástrica, né? Hematomas a gente não teve, acho que nós não temos nenhum derrame pericárdico. Eu já tive 3 derrames pericárdicos, 2 em Uberlândia e em Uberaba, né? Nos primórdios, quando a gente utilizava só catéteres de 8 milímetros, então era um catéter muito grande no átrio esquerdo. Hoje a gente usa aqui catéteres de irrigação, que são mais, são menos, trazem menos complicações. E ainda falta aqui para Goiânia, que eu estou brigando com os convênios, que a maioria dos serviços já utiliza um catéter com força de contato, em que ele fala quantos G está sendo aplicado contra a parede, ou seja, você sabe se o catéter está flutuando no lado esquerdo ou se ele está com muita pressão. Isso diminui muito também a chance de você perfurar o átrio e de tamponar o paciente. Infelizmente, tanto a Unimed como o IPAS, nós estamos brigando ainda para ter essa tecnologia que já tem há mais de 5 anos em outros serviços. Então, assim, as queixas mais comuns são, às vezes, dor, desconforto precordial, palpitação. Geralmente, quando você faz, você não quer ter essa queixa, né? Mas você pode ter, mas na maioria dos pacientes você não tem. É mais dor mesmo por causa da extensão. É um procedimento de 2, 3 horas, paciente com anestesia geral, entubado. Então, assim, o primeiro dia ele fica na UTI, o segundo dia vai para o quarto, e no terceiro que ele vai para casa. Ok? Os residentes têm alguma pergunta? Deixa eu ver aqui no chat. Você pode fazer para eles também. Eles tenho certeza que eles tiveram 1 ano aí no mínimo, os R1 e 2, os R2, eles atenderam inúmeros casos de FA e deve estar cheio de dúvida, né? Então, eu queria fazer uma pergunta, professores. Diga, Arthur. Bom, parabéns, aula espetacular. E realmente parabenizar o grupo, porque nesse tempo todo que eu estou aí como cirurgião cardíaco, vocês realmente não me chamaram nenhuma vez para poder fazer um resgate aí. Eu sempre, quando eu vou fazer a ablação, eu falo assim, pô, Arthur, você está aqui do lado, se precisar de alguma coisa, eu te chamo. E graças a Deus, até hoje eu não chamei.
Eu tenho uma Mas a dúvida gente com tem que relação... estar preparado, Arthur. A gente tem que estar Claro. preparado para E tratar uma acontece. fístula átrio-esôfago, e acontece. Só não acontece com quem não faz. A gente Exato. tem que estar preparado para fazer o diagnóstico e para tratar precocemente. Assim, existe um paciente que fica no limbo ali, aquele paciente portador de valvopatia mitral, que ainda não tem indicação de cirurgia formal, porque é o paciente que tem uma lesão moderada na válvula mitral, ele ainda não tem dilatação ventricular, quando o paciente tem uma insuficiência, uma dilatação que justifica a indicação de cirurgia, e ele começa a fazer uma FA paroxística. Esse paciente, a gente entra numa condição seguinte, eu não quero indicar a cirurgia dele ainda, porque se porventura é um paciente que não é factível de fazer uma plastia valvar mitral, e a gente sabe que nos Estados Unidos eles fazem bastante com né, o CORD, com muitas coisas, e é por isso que eles indicam mais precoce, do que eu às vezes indicar uma cirurgia e eu colocar uma prótese, eu consigo fazer ablação, olhando diretamente, mas ao mesmo tempo eu tenho que pensar que essa prótese tem uma durabilidade, e então quanto mais eu conseguir protelar essa cirurgia. E aí, nesse caso, eu queria saber de você o seguinte: você indicaria, por exemplo, paciente com insuficiência valvar mitral moderada é importante, com ventrículo normal, não tem dilatação ventricular, função ventricular preservada, não tem hipertensão pulmonar e fazendo FA paroxística? Você indicaria uma ablação ou você indicaria já para ir para a cirurgia? O Arthur, eu prefiro a cirurgia, porque é o seguinte, a gente sabe que esse é um problema mecânico. E já existe indicação, inclusive, de cirurgia de mitral quando você não controla mais a arritmia atrial, porque aí você tampar o sol com a peneira, fazendo isolamento das veias pulmonares. Lembra, 90% vem das veias pulmonares, mas tem 10% que não vem das veias pulmonares, que nesse caso vem aí da auriculeta, vem de outras regiões do átrio esquerdo. Então, nem tudo, você só isolando veias pulmonares, você vai resolver. E quanto mais cardiopatia estrutural tiver, aí você tem que isolar a parede posterior do átrio esquerdo, você tem que fazer linha daqui, dali, pô, troca essa válvula e já isola lá em campo aberto, que é muito mais, como é que fala? Muito mais rápido. O resultado é muito ruim. Eu falo que o seu sucesso depende da sua seleção também. Então, não adianta você colocar um caso ruim e achar que vai resolver. Né? Tem gente que faz, você entendeu? Se o paciente tem uma contraindicação, por exemplo, de operar, esse paciente não vai sair, você quer deixar ele mais em ritmo sinusal, não está contraindicado você fazer. A valvulopatia, o mais difícil, e mesmo assim tem grupo que faz, é quando você tem uma prótese mecânica no átrio esquerdo. Mesmo assim você indica a ablação se você está com refratariedade no tratamento clínico, mas a chance de um entrapment do catéter nessa válvula mecânica é uma coisa também que tem que se considerar. Isso tem que ser feito por grupo com muita experiência e com um eco intracardíaco. Não dá para fazer isso sem eco intracardíaco. Se travar ali na válvula mecânica é uma tragédia. É uma tragédia. Mas eu já acompanhei, já fizemos ablação com paciente, não aqui, mas com paciente com prótese metálica, você entendeu? Que resolve. Você tenta manter em ritmo sinusal, igual eu te falei. Tenta manter o máximo de tempo em ritmo sinusal. Você me falou uma vez que em algumas situações a gente faz o isolamento e esse paciente às vezes volta para uma FA mais na fase aguda da cirurgia e volta depois aí o mês, o paciente continua com os antiarrítmicos e depois volta para o sinusal e se mantém aí. Sinusal, e se mantém, exato. Cadê os residentes, Maurício? Ainda não apareceu nenhum aí, não. Ô Maurício, agora o Silvio agora me pôs na minha cabeça que mesmo o paciente que não está em fibrilação atrial, que é o opé de mitral, falou isola antes de ter a fibrilação atrial. Agora eu estou isolando também, mesmo os pacientes que não têm fibrilação atrial. Legal. Olha só, isso já é conhecimento aplicado, né? E não aumenta quase nada o seu tempo cirúrgico, aumenta? 10 minutos, né, Arthur? No máximo. Em torno de 10, no máximo. Olha que interessante. Um problema nosso é que, às vezes, a gente não consegue, nos pacientes sinusais, nos convênios aqui, a gente não consegue o catéter de radiofrequência. E aí a gente faz do método ou mesmo do bisturi elétrico, né? A gente diminui assim, aí é totalmente, a gente não pode falar que é pagelança, mas é totalmente, a gente diminui o bisturi elétrico e aí a gente realmente cauteriza em volta das veias pulmonares e é como se fosse, né, uma semelhança aí. Normalmente ainda fica soro ali para não deixar queimar, justamente para não correr o risco de fazer aquilo que o Silvio falou, de ter lesão no esôfago, e aí seria preocupante. Ou então lesar a própria parede do átrio esquerdo,
que aí às vezes é difícil quando é posterior para você corrigir. Resquício do Maze, né? Exatamente. Porque a cirurgia de Maze é uma cirurgia, a técnica convencional é uma cirurgia bem complicada, assim. É um monte de retalho, e que a gente viu depois, né, Silvio, que aquelas cicatrizes lá depois voltava. Mas a Maze mostrou o caminho, né, Arthur? 90% dos pacientes ficaram em rígido sinusal, né? Os caras foram... Acho que eles não tinham conhecimento das veias pulmonares na época, né? Quando aquele que eu acho que é um conceito que deve ficar aí para todos nessa aula aí, considerar lá nos seus primeiros slides, a gente conhecer, lembrar que a musculatura atrial, ela não sei se pode dizer invagina, porque na verdade ela sai, né? Ela vai ali, são as veias pulmonares, né? Que existe contratilidade até um pouco, acho que 1 centímetro, né, Silvio, da junção. Exato, ela pode até 1 centímetro, até mais. Até mais, né? Se fizer um corte ali, um corte transversal, a gente vê miócito ali na veia pulmonar. Exato. É um conceito novo aí do professor Reis-Aguirre, interessante. Que mais, pessoal? A gente quase não tem FA no dia a dia, né? Por isso que não tem dúvida, né? Todo mundo sabe. Só fazer menção aqui, porque foram 36 pessoas no final de novembro na aula, e uma aula de extrema qualidade, que ainda bem que está gravada, viu, Silvio? Parabéns aí, foi fantástico. Obrigado, muito obrigado. É uma riqueza mesmo. Né? Silvio. A gente precisa ter mais, isso eu vou colocar com os residentes, só para o guidelines de fibrilação atrial. Aliás, tá ouvindo? Tá aparecendo, não? Tô ouvindo. Alô? Tá ouvindo ou não? Tá. Eu tenho uma pergunta para falar depois, viu, Silvio? Pode falar, mas só para falar para vocês, o Guidelines de Fibrilação Atrial de 2020 do ESC tem 125 páginas. É engraçado que esses guidelines estão virando cada um livro, né? Se a gente reunir todos, acho que não dá para ler em um ano, de hemodinâmica, de tudo. Mas, assim, é muito legal porque eles mostram desde a parte clínica, desde a anticoagulação, tudo, desde a parte diagnóstica até a parte de tratamento. E tem muita coisa mudando. E nos próximos anos, Maurício, com essa nova energia que é a eletroporação, que vai tirar completamente o risco de fístula atriesôfago, de lesão frênico. Cara, na hora que isso chegar, e já está nos Estados Unidos, já estão fazendo isso nos Estados Unidos, em Bordeaux, isso vai aumentar a indicação para paciente cada vez que a tecnologia melhora e que o risco diminui, que o procedimento fica mais seguro, vai ficar igual uma ablação de Wolff, você não vai discutir mais. Bora, diagnosticou, já vamos fazer mais precoce. Não vamos deixar esse ato progredir para fibrose, entendeu? Só para você ter uma ideia, a ação com eletroporação, hoje a gente gasta no ato esquerdo 1 hora, 1h30 para você isolar as veias pulmonares, né? Tem gente que gasta 1 hora, né? O Luizão está gastando 1 hora para isolar as veias tudo no ato esquerdo. Lá em Brasília, ele faz umas 4, 5 FAs por semana. Com a eletroporação, o Reis-Aguirre e o Pierre Jair gastaram 15 minutos. Meu Deus. Então, o que vai ser mais difícil na ablação? A punção transeptal. Pô, isso aí hoje você já faz com o pé nas costas, com ultrassom intracardíaco. É colocar o catéter de eletroporação e isolar sem lesionar nenhuma estrutura vizinha. Isso é fantástico. Depois eu posso mostrar para vocês os trabalhos. Excelente. Não tem a menor dúvida disso aí. Quem mais quer fazer alguma pergunta? O Adriano. Adriano. Diga, Adriano. Estamos sem seu áudio. Agora... Está cortando o áudio. Não... Tá ruim assim. Eu fiquei sem áudio um tempo aqui, não sei se você fala. Tá me ouvindo ou não? Agora estou ouvindo. Agora não. Não consegue me ouvir? Sim. Ixi, tá engasgado, tá com a voz metálica. É melhor você escrever. É porque a internet aqui... É na hemodinâmica. A internet aqui não tá legal. Não. Mas a dúvida é o seguinte, tá conseguindo ouvir bem agora? Perfeito. Você mesmo falou, Silvio, que fazendo ablação você tira, né, o antiarrítmico da maioria desses pacientes, mas não tira a anticoagulação. Na grande maioria... Depende do Chades-Vasque. Se o Chades-Vasque na grande maioria, né? Isso, na grande maioria tem Chades-Vasque. É porque estão chegando muito tarde para a ablação. Sim. A dúvida não é nem quanto a isso. A dúvida é com que frequência vocês indicariam
para esse paciente que tem Chagas-Vasque alto, normalmente tem Hasbred também elevado. O fechamento do apêndice atrial para esse paciente também ficar sem a anticoagulação. E para os pacientes já com Chagas-Vasque alto, se já não seria, talvez, você já vai fazer a... Eu entendi o que ele está falando. Está cortando, mas eu entendi, Maurício. Silvio, já tem muito trabalho mostrando isso. Já tem... Deixa pensar já de fazer um procedimento combinado. Exato. Já tem muito serviço fazendo isso. Faz o isolamento e já fecha a auriculeta. Tem muito serviço já fazendo isso. Eu queria ir nessa linha aí também. A minha pergunta vai nessa linha dos outros procedimentos combinados também, que seria a TAV, o MitraClip. Como é que o pessoal tem? Porque a gente sabe que isso anda tudo junto, né? FA com estenose aórtica, FA com extensão mitral com indicação de mitra, FA com fechamento de apêndice atrial. É toda a mesma população, né? Paciente idoso. Como é que decide isso aí? O pessoal tem feito no mesmo tempo? Não. FA não, né? FA com fechamento de auriculeta, sim, porque depois que você fez punção transeptal e está ali, você não vai gastar mais do que 15, 20 minutos para colocar o amulet lá dentro da auriculeta. Então, isso não tem problema nenhum. O tempo que você está esperando para ver se reconectou as veias pulmonares, você está fechando a auriculeta. É o que eu vi o pessoal fazendo lá em São Paulo. Então, nesses casos de Chagas-Vasque realmente alto e de Hasbred alto, é interessante. O problema é o convênio bancar tudo isso, né? Silvio, esse é o nosso maior. Em nenhum momento eu vi você falar que era um conceito antigo que nós aprendemos desde Uberlândia, né? E a única referência que a gente tinha para indicar ou não uma reversão era o tamanho do átrio. É claro que o átrio maior tem mais fibrose. Você se apoiou muito mais na fibrose do que no tamanho. Como é que está isso hoje? Porque eu estou falando do tamanho porque ele é mais facilmente acessível. É como funciona a nossa cabeça de clínico. Você olha o eco, vê o tamanho e fala, aqui eu vou tentar, aqui eu não vou tentar. Não é só tamanho, é volume, né? Abaixo de 35, que é volume normal, é tranquilo. Mas hoje a gente vê mais o volume, tamanho também. A maioria desses trabalhos que eu mostrei aí, o tamanho não passava de 45 milímetros, ou seja, a maioria que eu revisei aqui são átrios que eles não pegam paciente com átrio muito grande. Mas é importante porque às vezes o paciente tem um átrio grande, mas não tem muita fibrose. E às vezes o paciente, por exemplo, tem um átrio pequeno, mas muito fibrótico. E hoje, com o mapeamento eletroanatômico, a gente faz um mapa de voltagem. Então a gente vê se tem muita área de cicatriz ou não. Então eu vou te dar um exemplo, por exemplo, você fez uma valvoplastia de um paciente, o Dalvo, você lembra, tem mais de 15 anos, mitral, Arthur, que era uma estenose mitral, tem um átrio de 70, eu fiz a ablação de fibrilação atrial dele, ele está em ritmo sinusal até hoje. Porque ele tinha poucas áreas de fibrose, apesar de um átrio enorme. E às vezes você tem paciente com átrio de 45 que você não consegue colocar em ritmo sinusal de maneira alguma porque tem muita fibrose, entendeu? Então, tamanho hoje não é documento. Obviamente, que, lógico, nós estamos falando dos dois extremos da curva de Gauss, né? Fibrose e tamanho. Mas sempre que eu vou levar um paciente para ablação que tem um átrio grande, que está em fibrilação atrial, eu tento reverter primeiro, fazer uma cardioversão elétrica. Se ele fica algum período em ritmo sinusal, mesmo que seja minutos, que ele fique em ritmo sinusal, vale a pena fazer isolamento de veia e às vezes até a linha do teto, ou isolar essa parede posterior para colocar o paciente em ritmo sinusal. Obviamente que quanto mais tarde, né, a gente pegar o resultado aí, a recorrência pode chegar até 50%. E você tem que fazer procedimentos repetitivos para manter, às vezes, até 3 procedimentos para manter em ritmo sinusal. Muito bem. Mas tamanho não é assim. A gente tem que tentar. Essa semana eu recebi 2 pacientes no consultório que eu fiz cardioversão, que saiu em ritmo sinusal bonitinho, que estão lá em FA. Né, que não manteve nenhuma semana em ritmo sinusal. Mas você tem que tentar para aí você se falar, não, isso aqui é realmente um FA permanente. E lembrando que se o paciente é sintomático, se tem disfunção ventricular, ainda tem a opção de você fazer a ablação do nó e implantar um marcapasso nesse paciente. Né? Isso ainda existe, né? Ainda tem. Ainda existe. Ainda existe, a gente ainda faz. Né? O estudo Cabana mostrou que, por exemplo, mulher acima de 75 anos de idade, não tem diferença nenhuma você fazer ablação ou você controlar a frequência. Então, dependendo do paciente, às vezes é melhor você colocar um FA permanente de longa duração em mais de 10 anos FA que está tendo frequência ventricular alta que não está controlando,
que você já vai ter que realmente anticoagular, então você pode colocar um marcapasso aí no septo interventricular e fazer a ablação do 9, que esse paciente é o que mais agradece. É incrível. Fala assim, nossa, doutor, por que a gente não fez isso antes? Ele agradece mais do que o que a gente faz a ablação da FA, que dá mais trabalho. Engraçado isso. Porque a qualidade de vida muda muito. Né? O paciente jovem com FA paroxística, que é relacionada à ingestão de álcool, responde bem? Responde, mas é bom a gente mudar o estilo de vida também, né? O tratamento da fibrilação atrial não é só a ablação da fibrilação atrial. Compreende todo o espectro aí de tratar o paciente. Eu não mostrei no slide, mas hoje você tem que rastrear a apneia do sono, a obesidade, atividade física, consumo exagerado de álcool em paciente que é sensível. Eu tenho um exemplo muito engraçado, um colega ortopedista. Esse colega ortopedista tem 10 anos que eu trato, ele mais de 10 anos. Eu até posso falar o nome dele, que diz que eu posso citar, que é o Carlão. Ele veio para mim, a gente ainda estava lá no Luz Rebelo, Maurício, que o pessoal de outra clínica jogou a toalha e falou assim, ó, aprende a conviver com a sua fibrilação atrial. E eu dei um choque nele, mantenho ele com sotalol até hoje. Ele está em ritmo sinusal, não precisou nem fazer a ablação da fibrilação atrial, está com átrio normal. Mas ele fez uma coisa, ele parou de beber, porque quando ele bebia, e ele não bebia pouco, ele entrava em fibrilação atrial. Mas eu já peguei paciente, eu tenho um paciente muito engraçado, que é em comum com o Luiz de Brasília, que eu falei assim, eu não vou parar de beber uísque, não. E ele fez ablação para continuar bebendo e não teve mais fibrilação atrial. Isolou as veias pulmonares, mas aí cada caso é um caso. Tem de tudo, né? Muito bem. Doutor Henrique, qual que era a sua dúvida mesmo? Oi, doutor Maurício, até que assim, o ambulatório do doutor Silvio é um ambulatório muito bom, assim, eu não tenho nenhuma dúvida para tirar agora, nesse momento, não. Então, eu vou frequentar esse ambulatório, porque eu tenho demais. Um mês. um mês. Foi um mês lá, né, Henrique? Foi bom, né? É bem rico o consultório, né? E tem bastante. Quem não foi ainda? Débora já foi? Já foi, Débora? Débora já foi, o Henrique já foi. Vixe, ia jogar com o R1, hein? Patrícia e Daniel, e aí? Tô no R2. Maurício, bom que o Henrique já passou um mês lá com o Silvio, agora ele está passando um mês comigo, ele já em 2 consultórios já pegou 2 arritmias, já resolveu, já mandou, já internou, já cardioverteu já fez outro, já colocou em prática o que ele aprendeu no seu ambulatório, viu? Foi bom, foi muito bom. Eu acho que eu vou fazer uma reciclagem para tirar minhas dúvidas, viu? Eu tenho demais. Cadê Patrícia, Daniel? Por agora não, também. Não tem dúvida para tirar agora, não. Tem dúvida para tirar agora. Nenhuma. Mas eu estou feliz demais. Essa residência é top demais. É muito bom. Isso impulsiona a gente, né, Maurício? Não fica parado. É muito legal. E quando a gente tiver um caso de FA lá, a gente pode discutir com os residentes, porque eles não têm dúvida, né? Eu vou chamar toda hora. Dúvida sempre vai aparecer. Excelente. Bom, mais uma vez, quer falar alguma coisa? Pode. Pode, eu vou só compartilhar. Eu esqueci de compartilhar o último slide aí. Falha minha, né? Vocês já estão vendo a minha tela? Deixa eu ver aqui. Já. Tá vendo a tela? Bom, esse último slide que eu queria compartilhar, cadê ele aqui? Aqui. Esse aqui é o nosso Cat Lab, né? Que é, na verdade, o AP Lab. E eu não trabalho sozinho, eu queria colocar aqui a equipe toda, a doutora Ellie, o doutor Ricardo e agora o doutor Elano, que a gente brinca, o doutor Zelano, que acabou de chegar, né? E tá faltando mais aí o André, que vem ajudar a gente nos casos mais complexos. Então, assim, a gente não faz um serviço sozinho e teve todo o apoio também do pessoal do Encore e da Hemodinâmica. Isso que eu queria agradecer a todos. Excelente. Nós é que agradecemos, não só a você, mas aí doutora Ellen, Ricardo e agora mais recentemente doutor Elano. É bom ver a equipe crescer e crescer com qualidade, né? Exato. Estamos lá no Samaritano, né? Começando lá, né, o Frederico. E tem ablação essa semana, teve semana retrasada, devagarzinho está começando lá também. Então, assim, os 2 serviços estão funcionando muito bem. Tem muita coisa boa para vir ainda. Então, Silvão, mais uma vez, a você e a toda a equipe da Eletrofisiologia, em meu nome pessoal
Em nome da direção do Hospital Encore, agradeço, parabenizo muito, não só pela aula, a aula é só a tradução daquilo que vocês vêm construindo aí ao longo desses quase 2 décadas. Para nós é um privilégio, né, tê-los conosco, ter tanto conhecimento aí conosco, poder dividir e ensinar, né, fazer, a gente brinca aí, mas formar residentes que saem com conceitos que não vão ser limitados no trieiro da ANTA, né? Então era isso. Exato. Obrigado a todos. Bora trabalhar. Se alguém tiver mais algum comentário. Silvão, brigadão. Bora, que tem 3 procedimentos para fazer. Sheila já deve estar mandando mensagem aqui. Ok, pessoal. Obrigado. Até mais. Até daqui a pouco. Nada. Até mais.